Olá, seja muito bem-vindo à live. Se você está assistindo esse vídeo gravado, né, no YouTube ou no Facebook, não deixe de me seguir no Instagram, tá? O meu Instagram é @investidoruberoficial, tá? Para você poder participar aí ao vivo das lives e me fazer pergunta, tá? Ao vivo que eu respondo também. Eu tento responder sempre todas as perguntas, né, que eu recebo aqui ao vivo na live, e também pelo Instagram é o melhor jeito de falar comigo, tá? Através do direct, tá bom? Porque eu também respondo todos os directs que eu recebo, tá? Vai ser um prazer falar com você e a melhor forma de falar comigo é pelo Instagram. Então não deixe de me seguir, @investidoruberoficial. E bem-vindo a todo mundo aí que está entrando, tá? Nessa série de lives eu costumo falar sobre pontos específicos, né, desse investimento de locação de carro para motoristas de aplicativo, né, como você pode ganhar dinheiro nesse ramo, mas não só ganhar dinheiro, né, como fazer isso aí de uma forma profissional, né, de uma forma segura, né? E o tema de hoje que eu trouxe aqui é, Rafael, como é possível alugar um carro para motorista da Uber por R$500 por semana, né, por R$2.000 por mês, se as locadoras cobram R$1.500, R$1.400, né? Como é que isso fica viável, tá? Então hoje eu vou abordar bastante esse tema, né? E vamos lá. Para quem está chegando aí, daqui a pouquinho eu já vou ler os comentários, e quem tiver alguma dúvida é só ficar à vontade aí e me falar no chat, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Por que eu consigo e sempre consegui alugar carro tranquilamente a R$500 por semana se as locadoras cobram bem mais por isso, né? Tem que entender o seguinte: as locadoras, elas não têm como foco o nicho, né, o público de motorista de aplicativo, tá? As locadoras têm como foco pessoas normais que querem alugar o carro porque de repente estão viajando, né, ali, né, naquele local, e estão sem carro, querem alugar para durante a viagem usar, ou então para pessoas que até vão trabalhar, mas não por aplicativo, né? Por exemplo, tem uma pessoa que tem que visitar um cliente lá longe, e aí a empresa vai lá e aluga o carro para essa pessoa ir lá e visitar esse cliente, tá? Então, o público das locadoras é esse, tá? E por que isso é importante, né, saber? Porque como o foco não é para motorista de aplicativo, elas não dão nenhum tipo de benefício para isso, né? Pelo contrário, elas botam limitações que tornam muito mais desvantajoso para o motorista alugar um carro de locadora do que de um particular que está alugando o próprio carro, né? Um bom exemplo disso é a limitação da quilometragem máxima que o motorista pode dirigir ali por mês, né? Enfim, pelo período que a locadora limita. Então o motorista só vai poder pegar o carro, dirigir aquele limite ali que ela estipulou, né? E se ele passar desse limite, dessa quilometragem, ele vai acabar sendo cobrado muito mais caro por isso, né? Então, na verdade, esse valor inicial que a empresa cobra, que a locadora cobra, né, de R$1.400, R$1.500, aos motoristas de aplicativo não se aplicam na prática, tá? Porque esse valor aí é para quem vai usar o carro normalmente, né? Para quem vai dirigir e provavelmente terá que passar do limite dessa quilometragem, a pessoa vai pagar muito mais, tá? Então, na prática mesmo, esse valor inicial não é o valor real, né, de um custo real de alugar um carro de uma locadora, né, de um motorista fazer isso, tá? Esse é o primeiro ponto, né, essa limitação da quilometragem. E o outro ponto também que torna desvantajoso para o motorista é que o seguinte: as locadoras elas cobram caução muito alta, né, bem mais do que os particulares, como eu, por exemplo, cobro, né? A locadora normalmente cobra R$1.500 aí de caução, em média, né? E esse valor normalmente também é só através de cartão de crédito, tá? E não é todo mundo que, primeiro, tem cartão de crédito, tá? E também não é todo mundo
que tem um limite alto suficiente de cartão de crédito para poder deixar a caução lá nas locadoras, né? Então esse ponto já exclui bastante motorista aí, né? Então não é qualquer motorista que vai poder ir lá e alugar um carro em locadora por esse motivo, né? Por um motivo do alto valor da caução e do fato de ser cobrado exclusivamente em cartão de crédito na maioria aí das locadoras, tá? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que inviabiliza essa questão do motorista alugar na locadora é que, por exemplo, nos locais onde o GNV é necessário, né, como por exemplo aqui no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né, as locadoras, a sua grande maioria, não fornece carro com GNV. Então, se o motorista for alugar um carro de locadora que não tem GNV, ele vai acabar pagando muito mais caro, né? Ele vai acabar gastando muito mais dinheiro com o combustível, porque aqui o combustível está muito caro, né? Do que se ele alugasse um carro que tem GNV. Para ele é muito melhor pagar um pouco mais, mas alugar um carro com GNV é muito mais lucrativo, botando na ponta do lápis, do que ele alugar lá da locadora e ter que pagar pelo excesso da quilometragem e também por um combustível mais caro, né? Então esse fato também torna extremamente desvantajoso para o motorista alugar carro de locadora. E por fim, né, o último ponto é que é muito mais arriscado para o motorista alugar o carro de uma locadora, porque é o seguinte, as locadoras, na grande maioria, botam uma cláusula que eu considero como advogado, né, abusiva, mas enfim, botam uma cláusula no contrato de locação que é a seguinte: se o carro for roubado, né, em posse do motorista, ele vai ter que pagar uma franquia aí, extremamente cara, né, às vezes 4, 5 mil reais. Tá? E isso faz com que o risco de alugar um carro de uma locadora seja muito alto. Porque imagina, o motorista está lá dirigindo, aluga, pagando lá o aluguel, e aí chega num sinal, batem no vidro dele com uma arma, ele tem que sair, ele não vai reagir, claro, né? Ele não vai botar a vida dele em risco, e aí ele tem que sair do carro, entregar o carro, e aí nesse momento ele sabe que ele vai ter que pagar 4 mil reais de franquia para locadora, né? Então isso torna muito arriscado, né? E outra coisa também que é bom entender para saber, né, como acontece na prática e por que as locadoras então, porque quando eu falo isso algumas pessoas falam, tá, mas estranho, né? Por que a locadora então não entra nesse ramo, não começa a alugar também mais barato para motoristas de aplicativo? Porque não é o negócio da locadora esse, é um negócio. Alugar carro para motorista de aplicativo é um negócio completamente diferente de você alugar carro para particular. A estratégia do investimento é outra, tá? Qual é a estratégia do investimento de alugar carro para particular que as locadoras usam, né? Primeiro, elas compram carro muito mais barato, carro zero, muito mais barato do que o normal, né? Por quê? Porque elas compram como frotista, né? Como uma locadora mesmo, então elas têm um desconto de, sei lá, 8, 9 mil reais num carro zero, mais ou menos, por aí, né? E aí o que elas fazem? Já que ela comprou o carro muito mais barato, isso em relação à FIP, né? Já que ela comprou o carro muito mais barato, ela deixa o carro alugado por um curto período de tempo, até o carro chegar mais ou menos ali uns 20, 30 mil quilômetros, e aí quando o carro ainda está novo, zero bala ali, com essa quilometragem muito baixa, ela vai lá e faz o quê? Vende o carro, né? Então essa é a estratégia. Elas não estão focando em ganhar com aluguel mesmo somente, né, do carro, não estão focando no valor em si tão alto de aluguel. Elas estão ganhando ali com esse valor do aluguel, mas elas estão ganhando muito também com essa revenda, né, do carro, porque como elas compraram muito mais barato, vão revender um carro em ótimo estado, né, com uma quilometragem muito baixa, elas vão revender muito rápido e vão também ganhar dinheiro com isso, tá bom? Então essa é a estratégia da locadora. Por esses fatos que eu falei aí, é que para o motorista alugar de locadora torna-se um negócio que não é viável, né? É arriscado e não é lucrativo para ele, e isso faz com que eu consiga e sempre tenha conseguido alugar
os meus carros para motoristas de aplicativo por R$ 500 por semana de forma tranquila, sem problema nenhum. Tá? E é claro, nem em todo lugar do Brasil que dá para alugar por R$ 500 por semana. Tá? Tem lugar que você consegue alugar por R$ 500 por semana, tem lugar que você aluga por menos. Mas o que tem que entender é que na maioria dá para alugar por R$ 500 por semana e que nesses locais onde as pessoas alugam por 450, 400, o rendimento do investimento continua muito alto ainda. Né? R$ 500 por semana é uma rentabilidade de 6,9% ao mês, por exemplo. Né? Isso é uma rentabilidade surreal. Quem entende de investimento tem essa noção. Né? Agora, quando você aluga por 450, 400, você continua ali, vamos botar uma rentabilidade de 5% ao mês. Pô, 5% ao mês é muito, é uma rentabilidade muito alta. Então você tem nesse investimento uma margem para que você possa diminuir o valor do aluguel e o seu investimento continuar com uma rentabilidade surreal aí de boa, tá bom? Pessoal, então agora eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Quem tiver dúvida, o momento é esse aí para perguntar, tá? Pode me mandar aqui no chat que eu vou começar a responder, beleza? Deixa eu descer aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem tem. Douglas falou: grande Rafael, sou seu fã. Valeu, Douglas. Obrigado aí pela presença, hein, cara. Vamos lá. O Cerqueira falou o seguinte: qual seguro você usa, Cerqueira? Seguinte, cara, eu não gosto de ficar falando nome de empresa aqui na internet aberta, porque eu não gosto de me comprometer com nenhuma empresa, até porque eu não tenho nada a ver com nenhuma seguradora, associação, né? Nada desse tipo, tá? Mas, cara, eu ensino detalhadamente como você pode escolher a melhor associação aí aonde você mora, tá? É muito melhor para você, inclusive, eu fazer dessa forma, né? Eu te mostrar como você pode saber escolher uma associação onde você mora, do que eu simplesmente chegar aqui e falar um nome, tá? Então, procura nos meus vídeos aqui, tem aqui no Instagram, tem no IGTV também, no meu canal do YouTube também, se você procurar Rafael com PH, né, Reis, Investidor Uber, ou só Investidor Uber, você acha meu canal no YouTube também, tá? E lá você vai achar com certeza um vídeo onde eu explico aí detalhadamente como é que você consegue achar uma boa associação aí aonde você mora, beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. O Anderson falou o seguinte: fui contemplado numa carta de crédito 40 mil. Seria inteligente comprar um carro de 20 e colocar o GNV por 5 e usar os 15 restantes para dar entrada em outra carta? Com certeza, cara. Com certeza seria. Ou então, você também tem a opção de já comprar um carro que tem GNV. Tá? Normalmente, eu compro carro sem GNV e boto GNV, a não ser que eu tenha sido contemplado também numa carta de crédito, né? Por quê? Porque se você comprar um carro com uma carta de crédito que já tenha GNV, você não vai precisar tirar mais dinheiro da sua conta corrente para investir, né? Você tem essa possibilidade de comprar um carro aí já que englobe o GNV, desde que a documentação esteja certinha, né, no Inmetro, desde que a alteração de característica tenha sido feita no Detran certinha também, tá? E aí você não precisa tirar esse valor, tá? Mas com certeza, o pensamento, Anderson, tá certinho, tá? A estratégia é essa: investe, gasta o menor valor possível, né, no carro que você pretende comprar e otimiza o restante aí do investimento, seja dando entrada em outro, seja guardando, né, para depois futuramente você comprar outro aí, né, e botar para alugar, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Henrique falou o seguinte: seria mais viável comprar 2 carros de 30 mil dando 15 de entrada em cada, ou comprar 2 carros de 20? Cara, com certeza 2 carros de 20, você não precisa investir um valor maior no carro, né? Se você vai conseguir alugar esse carro, esses 2 carros aí mesmo, se você comprar 30 ou 20, a R$500 por semana, por exemplo, tá? Claro, você tem que comprar um carro aí que seja também razoável, né? Não adianta nada comprar um carro caindo aos pedaços, com a manutenção já toda ruim, nada disso. Se você achar um 2014 aí, mais ou menos, com 50 mil km, com a manutenção certinha, né? Sem muito detalhe, sem muito arranhãozinho, sem nada do tipo,
consiga gastar entre 20 e 25 mil é o ideal, tá? Porque aí você investe menos e com esse valor que você economizou para comprar o carro, você consegue comprar um outro carro e já botar também para alugar e duplicar os seus ganhos aí com o valor do aluguel. Beleza, Henrique? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Tem o Jorge, por que não alugar moto para entregador? Jorge, porque aí já é um outro investimento, né, cara? Assim, é parecido, né? Mas é um outro tipo de investimento, tá? Eu alugo só carro para motorista de aplicativo, mas de repente esse investimento também pode ser bom, mas como eu não faço, né, na prática, como eu não tenho nenhum tipo de experiência com isso, por isso que eu não falo sobre o assunto, beleza? O Henrique falou mais o seguinte também, seria mais viável comprar 2 carros de... Ih, não, é a mesma, né, Henrique? Show, é a mesma pergunta. Tá, o Leonardo falou o seguinte, boa tarde, Rafa, fala, Leonardo. Meu motorista não pagou na segunda-feira, esperei até quinta-feira e ele me pagou hoje. Devo pegar o carro de volta? Não. O que você tem que fazer, cara, é 2 coisas importantes nesse momento, tá? A primeira é deixar claro que isso não é normal, que isso não pode voltar a acontecer. E 2, o ideal é que você cobre essa multa diária e de atraso do motorista, tá? Isso tem que estar previsto em contrato, né? E você tem que cobrar a multa por atraso do motorista, porque senão, se você agir como se nada tivesse acontecido, como se isso não fosse um problema, ele pode começar a fazer isso de forma reiterada, né? Então pode começar a virar uma coisa normal. No próximo pagamento ele já vai pagar 2 dias depois e não vai acontecer nada. Aí no outro dia ele vai pagar 3 dias depois e também não vai acontecer nada. Então você meio que cria na cabeça do motorista, fazendo isso, um direito que ele tem de atrasar e tá tudo bem, entendeu? Então o seu papel agora aí como administrador desse negócio, né, como dono mesmo desse investimento, é tomar uma atitude nesse sentido. Você não precisa tomar uma atitude radical de encerrar o contrato, já que ele pagou, mas você tem que deixar claro que isso não é normal, tá? Que não pode fazer isso de forma reiterada e, de preferência, tá? Isso aí vai do seu critério, mas de preferência cobrar também essa multa por atraso. Ou se você não quiser cobrar, você fala assim, ó, dessa vez, já que foi a primeira vez que você está atrasando, eu não vou cobrar a multa aí por atraso, tá? Que está previsto em contrato, mas da próxima vez eu vou ter que cumprir aqui o que a gente assinou e vou cobrar de você aí essa multa por atraso, tudo bem? Aí pronto, você já deixou claro que isso não é normal e que não pode ser feito de forma reiterada aí, tá bom? Para não deixar isso virar uma bola de neve, tá? Vinícius Lourenço falou o seguinte, boa tarde. Fala, Vinícius, o que você confere nas vistorias periódicas? Cara, é o seguinte, eu tenho um checklist, né, para eu fazer a vistoria, mas, cara, eu confiro os principais pontos do carro ali que o motorista tem que cuidar, não só a lataria, mas a parte interior do carro. São vários pontos que eu tenho no checklist, que eu vou dando o check ali, né, e ao final eu pego esse checklist e entrego para o motorista assinar e datar, tá? Por quê? Porque quando eu faço isso, eu dou validade jurídica ao documento, né? Porque se eu simplesmente fizer o checklist e pronto, ele se torna um documento unilateral, né? Ou seja, ele se torna um documento que só eu fiz e pronto, não tem como provar que o motorista estava na hora, que ele concordou com aquilo, nem nada do tipo. Agora, quando eu dou esse documento para o motorista assinar e datar, aí isso prova que ele estava ali naquele momento da vistoria, ele viu a vistoria e ele concorda com o que está ali no checklist. Então, por exemplo, eu chamei o carro aqui, o motorista, ele trouxe o carro para vistoria, né? E aí eu vejo que tem um arranhão ali no lado traseiro do carro. Eu vou lá, marco isso no checklist, falo com ele, ele falou, ok, realmente isso aconteceu, pode marcar. Aí eu vou lá e falo para ele assinar no final. Ele depois não vai poder chegar e falar assim, não, ó, esse arranhão aí, não sei o que é isso não, isso aí você já me entregou o carro assim. Então não tem como ele falar isso, porque estava no checklist e ele assinou, tá? Essa é a importância aí dessas vistorias e do checklist também, beleza? O Henrique falou, valeu pela resposta, tu é fera, valeu, Henrique. O Léo mandou um joinha aí, valeu, Léo, ótima resposta, muito obrigado, valeu, obrigado. O Rodrigo falou o seguinte, quais são os carros da sua preferência? Rodrigo, os carros da minha preferência, cara, são carros que tenham manutenção barata e peças fáceis de achar. Por quê?
Porque se o carro tem uma manutenção barata, né? O que é manutenção barata? São peças do carro que são baratas, né? É isso. Manutenção barata são peças baratas, tá? E por que isso é bom? Porque se você precisar, e você vai precisar, porque faz parte, né? Fazer manutenção no carro. Quando você precisar fazer manutenção, você não vai gastar muito dinheiro com isso, porque a peça é barata, né? É diferente você fazer uma manutenção de um Fiat Uno, por exemplo, que as peças são muito baratas, do que de um Nissan March, né? Que a peça é muito mais cara. Tá, então eu foco na hora de comprar em carros que tenham essa manutenção, essas peças baratas, né? E também peças fáceis de achar para quando o meu carro precisar ir para a oficina, ele não ficar muito tempo parado lá sem fazer dinheiro, né? Porque o carro parado não está gerando aluguel, não está gerando dinheiro para mim. Então a peça tem que ser fácil de achar, porque se a peça for difícil de achar, o meu carro pode ir para a oficina e aí o mecânico tem que esperar encomendar a peça chegar para ele poder trocar. Corre o risco de chegar errada a peça, ele tem que mandar de volta para fazer, olha o problema que pode dar. Então por isso que é importante também, além das peças baratas, peças que sejam fáceis de achar, como por exemplo o Fiat, o Volkswagen, né? Que tu acha peça aí em qualquer lugar, né? E são peças baratas também, beleza? Leonardo falou, muito grato. Henrique, você confia ou indica Jaque? Cara, eu já pensei há um tempão atrás em comprar um Jaque e perguntei para o meu mecânico, perguntei para algumas pessoas e não tive um retorno muito positivo quanto ao Jaque não, tá? Me falavam que a manutenção não é tão barata, a manutenção é mais cara, algumas peças, inclusive o contrário do que eu acabei de falar, né? Algumas peças são difíceis de achar, então eu não comprei e não pretendo comprar porque eu tenho esse tipo de feedback, eu nunca tive um Jaque não. Tá, eu perguntei inclusive para pessoas que tinham Jaque, né, elas me falaram o seguinte, que o carro não costuma dar muita manutenção, mas quando dá é caro e algumas peças você não acha rápido assim para repor não, tá? E outra coisa sobre Jaque é que a revenda dele é mais difícil, é que nem Peugeot também, né? A revenda dele é um pouco mais difícil, né? Tanto que você vê que o Jaque é um dos carros mais baratos que tem aí para você comprar, né? Tem um monte aí vendendo, então isso significa que a revenda não é tão boa dele, tá bom? Vamos lá, ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Henrique falou assim, tem um amigo que tem 2 Jaque J2 2014 a 17 mil cada um, vale a pena? Os carros estão muito bons. Pois é, Henrique, esse é o negócio do Jaque, né? Por isso que ele é tão barato, tá vendo? Um Jaque 2014, 17 mil, cara, porque é isso, é porque a revenda dele é muito ruim, por isso que seu amigo quer vender assim tão barato, né? E as peças, né, a manutenção também não são tão boas, tá bom? O Osmar deu um joinha, fala o Osmar, Rodrigo também, fala Rodrigo. O Romeu falou o seguinte, o que seria manutenção compartilhada? Romeu, manutenção compartilhada é você dividir o valor da manutenção com o motorista. Então, por exemplo, tem que trocar o pneu, você vai pagar metade do valor do pneu, o motorista vai pagar metade do valor do pneu. Tem que trocar a pastilha de freio, você vai pagar metade e o motorista vai pagar metade. Em resumo, isso é importante não só para reduzir esse gasto, né, que é inerente ao negócio, né, que faz parte desse investimento, a manutenção, mas também e principalmente para incentivar o motorista a cuidar bem do seu carro. Eu bato muito nessa tecla porque é o mais importante da manutenção dividida, né? E te explicando aqui por quê, porque é o seguinte, pensa só, eu sempre o mesmo exemplo que é para focar, né, mas tem gente que ainda não ouviu, então pensa só, se o motorista pega o seu carro e tem um quebra-mola ali na frente dele, ou um buraco, ele está dirigindo e a manutenção é dividida, ele vai pensar 2 vezes antes de passar rápido nesse quebra-mola ou de desviar desse buraco, ou de não desviar desse buraco. Por quê? Porque se ele passar no quebra-mola ou no buraco e por causa disso der um problema na suspensão do carro, na balança do carro, ele vai ter que tirar dinheiro do bolso dele para arcar com essa manutenção. Tá? Então isso vai incentivar o motorista a ser muito mais cuidadoso com o seu carro. Esse é o objetivo principal da manutenção dividida, beleza? O Vinícius falou o seguinte,
beleza, como você cobra os arranhões do carro quando encerra o contrato? Pois é, então, o motorista ele pode ir pagando durante, né, a locação, ele já pode ir dando um valorzinho ali parcelado na semana, ou então uma forma de você saber exatamente é você fazendo um orçamento. Você vai lá, leva o carro no local de consertar isso aí, ou então no seu mecânico mesmo, e ele vai falar, tá bom? Quanto que é mais ou menos em média aí, e você cobra esse valor aí do motorista, tá bom? Ou desconta da caução, né? Se for no momento que você está encerrando o contrato, você pode descontar da caução também, beleza? Show. O Rodrigo aí mandou um top, show. O Henrique falou, beleza, deixa o Jaque pra lá. É isso aí, cara. Jaque, pois é, eu também já fiquei tentado em comprar Jaque, porque realmente, né, o valor da venda dele é muito baixo, mas tem um motivo aí por trás, né, por ser muito baixo, né, justamente por isso, tá? Melhor tu comprar aí um Paliozinho, um Uno, um Sandero, um Fiesta, vai atrás desses carros aí, que já são mais certos, né? Leonardo falou, um abraço, valeu, Léo. O Anderson falou o seguinte, Henrique, corre de Jaque, meu amigo. Tenho conhecidos próximos que só se lascam aí, tá vendo? Ó, mais um feedback do Anderson aí sobre o Jaque aí, né? Então, pois é, eu também não achei um feedback até hoje muito bom, tá? Fabiana mandou um olá aí. E aí, Fabiana, bem-vinda aí à live. O Henrique falou, vou me inscrever agora mesmo, demorei para decidir, mas você é fera e devemos sempre seguir os melhores. Então, Henrique, ó, sobre isso, cara, por enquanto não dá para se inscrever no programa, tá? Investidor Uber, ainda não dá para você se tornar um investidor Uber, mas fica tranquilo que agora no início de abril eu vou abrir mais umas vagas pro programa Investidor Uber, tá? O que você tem que fazer agora para garantir que você vai conseguir participar é se inscrever na lista de espera, né? Que não é só uma lista de espera, mas é uma lista também preferencial. Eu vou dar todas as informações por lá. Então, para você se inscrever, você tem que entrar no site investidoruber.com.br, tá bom? Que aí você, assim que eu abrir lá essas novas vagas, você vai ficar por dentro aí, beleza? Deixa eu ver aqui, o Rodrigo falou, em média, que ano seria o ideal para estar pegando o veículo? Rodrigo, cara, de preferência 2014, tá? 2013, 2014 aí já é um ano razoável para você pegar o carro, tá? O Salomon Tales falou o seguinte, caso eu compre um carro no valor de 20 mil reais, Celta, por exemplo, depois de quanto tempo eu recupero o dinheiro alugado para Uber? Cara, Salmon, é o seguinte, cara, é matemática, né? Então, você investiu 20 mil, você vai alugar esse Celta aí, vamos, 500 reais por semana, né? É só você fazer essa conta, 2 mil reais por mês. A sua conta não vai ser tão exata. Na verdade, cara, tem grande chance dela ser exata você usando esses valores, tá? 20 mil e 2 mil reais por mês. Divide isso e vê aí, você vai ver, mais ou menos, tá? Isso eu não vou dar a resposta exata aqui, que é óbvia essa resposta, mas porque se o carro for 25, a mesma coisa, né? Melhor falar como fazer, por mais que seja óbvia essa conta, né? Então você vai pegar o valor do seu carro, vai dividir o valor aí, você vai ver em quantos meses você recupera. E por que ela pode ser precisa? Você pode pensar, mas espera aí, mas aí eu não vou ter gasto com manutenção, não vou ter gasto com isso, não vou ter gasto com aquilo. Mas ó, você no mês, entenda que vão ter 4 meses que você vai ganhar a mais pelo carro, né? Por essa locação. Por quê? Porque 4 meses do ano tem 5 semanas, né? E como o aluguel é feito por semana, em 4 meses do mês você consegue aí ganhar 2.500, tá? Se você alugar o seu carro a 500 reais por semana ao invés de 2.000. Então, por mais que você ganhe também menos, né, com os gastos fixos que você tem, você, de certa forma, isso é compensado com essas semanas, esses meses que tem semanas a mais aí no ano, tá? Mas também, cara, se você quiser uma conta mais segura possível aí, você pode usar o valor líquido da locação, tá? Que é 1.500, tá? Se você aluga por 500 reais, o valor líquido que você vai receber é 1.500, tirando aí o valor do seguro, rastreador e um valor de médio aí de manutenção de 200 reais
por mês, tá bom? Então isso, claro, você fazendo certinho, né, do jeito certo, com o seguro certo, com o rastreador certinho, tá bom? Então tá aí os dados para você fazer essa conta e para você já ter a previsibilidade aí do retorno, né, desse investimento, tá bom? E é isso aí, deixa eu ver aqui mais. O Henrique falou, valeu, vou me inscrever, beleza, Henrique, vai ser um prazer aí ter você lá com os investidores Uber, tá? Início de abril aqui a gente já começa, já está se programando para abrir novas vagas e eu vou encerrar aqui a live. Antes eu só queria frisar, né, para quem não tá aqui, a 16 Designer aí entrou, ela é uma investidora Uber também, lá do programa. E o seguinte, pessoal, quem está assistindo esse vídeo, quem não está ao vivo aqui comigo agora, né, quem não está botando as perguntas aqui para eu responder e gostaria de participar dessa live, é só me acompanhar no meu Instagram, porque depois desse vídeo aqui, só explicar também para o pessoal que está ao vivo, esse vídeo vai para o YouTube, né, e para o Facebook também. Então, se você estiver vendo a reprise desse vídeo no YouTube ou no Facebook, me segue no Instagram, @investidoruberoficial. Eu vou tentar fazer live direto agora. Por exemplo, essa semana que passou eu fiz live todo dia, né? Eu consegui fazer live todo dia. Eu não sei se eu vou continuar mantendo live todo dia, mas eu vou tentar. Tá? E nas lives eu gosto muito, para mim é um prazer responder a todo mundo aí que manda as dúvidas, tá? Fica uma coisa muito mais dinâmica, né? Não fico só eu falando aqui sozinho, né, da minha cabeça as coisas pro celular, então é muito bom quando o pessoal vem aqui e manda dúvida, interage comigo aí, para mim é um prazer, né? E se você quiser também participar, aqui como o pessoal participou hoje, né, é só me seguir no Instagram, tá? E também pelo direct é a melhor forma de falar comigo no Instagram, tá? Então é só me mandar um direct se você tiver alguma dúvida e eu não estiver fazendo live no momento, e manda por lá que eu respondo. Beleza? Deixa eu ver aqui as últimas perguntas então para encerrar. Anderson mandou uma pergunta aqui que é: comprar um carro com GNV não é um indicativo de que ele pode ter os KMs reduzidos? Pode ser, cara, porque é o seguinte, tem outras vantagens também de você botar GNV no carro, né? Então, a vantagem, né, é, por exemplo, incentivo do IPVA, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho 75% de desconto no valor do IPVA do meu carro, tá? Então, o IPVA aqui eu pago muito barato, né? Por isso, tem outros lugares que também, outros estados, né, que também tem incentivos, você tem que ver isso. Agora, tem que tomar cuidado, sim, com isso, né? O ideal é você confirmar isso, né? Seja com o mecânico, que consegue ver através do computador isso, né? Se foi alterado ou não. Ou então você joga no site CarCheck, né? Não tem nada a ver com esse site, mas ele é muito útil, então eu passo para frente, né? CarCheck, você consegue ver o histórico do seu carro, não é de graça, mas é muito barato, acho que é R$30 você consegue, tá? Você vê totalmente o histórico, se ele é de leilão, se não é, então você consegue fazer isso, tá? E é isso, cara. E sim, é um indicativo para você tomar um pouco de cuidado a mais. Mas eu, por exemplo, já comprei carro que já tinha GNV, que não era de leilão, não tinha KM alterada, e foi muito bom por isso, porque eu não precisei tirar dinheiro do bolso aí para investir a mais nesse valor do GNV, tá bom? Natália perguntou: calção serve para quê? Natália, calção é um valor que você vai pedir do motorista antes de você entregar o seu carro e vai deixar esse valor separado, independente do valor do aluguel, não tem nada a ver com o valor do aluguel, e esse valor vai servir para que você se proteja caso o motorista crie alguma dívida durante a locação e não pague, né? Então, por exemplo, se ele toma uma multa durante a locação e não te pague o valor dessa multa, você vai encerrar o contrato, você vai ter lá aquele valor da calção, vai pegar esse valor, por exemplo, de R$1.000, vai abater o valor dessa multa aí de, sei lá, R$100, R$200, e vai se garantir, vai se pagar e vai devolver o restante para o motorista. Então a calção é uma forma de defesa, mais uma forma, né, de defesa que você tem para usar durante a locação, tá? A Natália falou o seguinte: aluguei meu carro no primeiro dia e o cara encostou em outro
devo tomar o carro? Depende. Se ele estiver disposto a arcar com esse valor, se ele pagar logo esse valor, não ficar enrolando, não ficar querendo empurrar esse valor, não tem problema. Ele pode encostar o carro, bater o carro, e aí você vai lá, conserta, ele arca com esse valor do conserto e não tem problema nenhum, vida que segue, né? O motorista está exposto, mais exposto a isso, né? Alguém bater o carro nele, alguém arranhar o carro dele, né? Faz parte. Agora, o importante é que ele esteja disposto a resolver, né? É que ele esteja disposto a arcar com esse valor aí do amassado, do arranhão ou da batida. Se ele arcar e agir corretamente, não tem problema. Já aconteceu isso comigo, o motorista já bateu no meu carro, bateu feio, né, no carro de uma outra pessoa, inclusive, e a culpa foi dele, né? Eu consegui resolver tranquilamente. O carro da outra pessoa, o meu seguro pagou, né? Eu não gastei nada, porque tem indenização a terceiro, né, na associação. E o meu carro, o motorista quitou também, pagou certinho, ele deu uma entrada do valor e parcelou o resto, e ele era um excelente motorista, né? Ele pagava sempre em dia, paga ainda, né, que ele ainda está com o carro, voltou com o carro, paga em dia e deu tudo certo. Agora, já teve motorista também que amassou o carro e não quis pagar, aí eu usei a caução, encerrei o contrato e aluguei para outra pessoa, tá bom? O Osmar falou, boa, Rafael, parabéns pela live, valeu, Osmar, obrigado aí, cara, pela presença, pela participação. Natália falou, show, você é top, obrigado, valeu. E o Rodrigo perguntou, tem preferência carro hatch ou sedã em relação à prioridade? Pois é, eu fiz uma live ontem sobre isso, tá, Rodrigo? É hatch porque não vale a pena você investir um valor a mais só para o carro ser sedã, para ter mala, nada disso, tá? O importante é você pensar com a cabeça de quem está investindo, tá? E não com a cabeça do motorista, o que é o melhor para ele, até porque o que eu falei ontem foi que a parte mais vulnerável nesse investimento não é o motorista, tá? Muita gente se engana com isso. A parte mais vulnerável é de quem aluga o carro. Por quê? Porque o patrimônio que está em jogo é o seu, né? Não é do motorista. Então você tem que zelar e cuidar e proteger o seu patrimônio. E não investir mais dinheiro só para fazer esse tipo de melhora aí pro motorista. Claro, você tem que dar um carro razoável para ele, uma manutenção em dia, uma manutenção boa, mas nunca investir mais dinheiro por causa disso, tá? Salomão falou o seguinte, em relação a transferir o ponto para carteira e multa, é simples? Sim, é simples porque você tem jeito de se proteger também quanto a isso nesse investimento, né? Você pode ir no órgão onde multa aí onde você mora e pegar um formulário de transferência de real infrator, né? Que é essa transferência de pontuação, chama transferência de real infrator. E aí antes de você entregar o seu carro para o motorista, você deixa ali, você pede para ele já assinar 5 desses formulários com você e já deixar com você. Porque aí se ele assinar, já deixar assinado, se ele tomar uma multa, quando isso acontecer é só você também assinar, o formulário já vai estar com você, você vai assinar, preencher e levar lá no órgão com comprovante de residência e a cópia da CNH dele e pronto. Você vai fazer a transferência dessa pontuação. Em outros lugares também você consegue fazer isso até online, né? A única coisa que precisa é que o motorista tenha o cadastro. Então, antes de você entregar o seu carro para o motorista, você fala para ele comprovar que ele tem o cadastro lá no site para que você possa ficar tranquilo quanto a isso aí, tá? Você não fique dependendo só da autuação chegar na sua casa e você ter que assinar e mandar o motorista vir assinar, tá? Tem outras formas de você fazer isso aí de forma mais otimizada, beleza? O Rodrigo falou, valeu, show, e é isso, show, pessoal. Então, encerraram as perguntas, foi um prazer aqui responder a todo mundo, muito obrigado, todo mundo, muito obrigado aí pela presença e pela participação de todos, um grande abraço e até a próxima. Valeu!